Olá! Hoje falarei sobre o transtorno opositivo desafiador, mais conhecido como TOD, que é um padrão de comportamento descrito pelo Manual de Diagnóstico e Estatística de Perturbações Mentais DSM-5. Manifesta-se na infância, antes dos 8 anos de idade e pode agravar-se na adolescência. Geralmente, inicia-se no ambiente doméstico e estende-se para outros ambientes e situações. A prevalência é de 2 a 16% da população em idade escolar, sendo mais comum em meninos do que meninas. O transtorno opositivo desafiador é mais comum em filhos de pais que apresentam transtorno de conduta, transtorno de humor, personalidade antissocial ou uso abusivo de drogas e também nos casos de separação dos pais e alienação parental, quando a criança vivencia situações de experiências negativas. É comum, entre os 2 e 3 anos de idade, a criança apresentar um comportamento desafiador e opositor, principalmente quando está com fome, cansada, estressada ou chateada. Esses sintomas tendem a diminuir, desaparecer com o passar do tempo, o que não acontece nas crianças que apresentam o transtorno. Por isso, o diagnóstico do transtorno opositivo desafiador deve ser bastante criterioso. Há um padrão recorrente de comportamento opositor, desafiador, negativista, desobediente e extremamente hostil, que é caracterizado por teimosia exagerada, resistência a cumprir com as regras e combinados, além de incomodar e perturbar as pessoas deliberadamente. Para uma hipótese de transtorno opositivo desafiador, os sintomas falados agora devem persistir por pelo menos 6 meses e causar prejuízo social e acadêmico significativo, além de destoar do comportamento, observando as crianças da mesma idade e nível do desenvolvimento. Comportamento da criança ou adolescente com o transtorno opositivo desafiador na escola. Discute com o professor e com os colegas, recusa-se a trabalhar em grupo, não aceita ordens, não realiza deveres escolares, é manipulador, não aceita críticas, desafia a autoridade de professores e coordenadores, deseja tudo ao seu modo, é pavio curto ou o esquentado da turma, perturba os outros alunos, responsabiliza os outros por seu comportamento hostil. O diagnóstico do transtorno opositivo desafiador é feito a partir de um conjunto de comportamentos, mas as causas são multifatoriais, ou seja, diversos fatores, desde a genética até problemas na educação, pode estar por trás do quadro clínico. O fator complicador é que raramente uma criança tem um transtorno opositivo desafiador isolado. É uma patologia que raramente vem sozinha. 80% dessas crianças também têm transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, 30% têm depressão severa associada, 20% têm transtorno bipolar, 21% dessas crianças com transtorno opositivo desafiador têm um transtorno de linguagem e 38% dessas crianças têm um transtorno de ansiedade. Para o diagnóstico do transtorno opositivo desafiador, pelo menos 4 dessas características que eu falarei deverão estar presentes. Frequentemente, perde a paciência, discute com adulto, desafia ou se recusa ativamente a obedecer às solicitações ou regras dos adultos, perturba as pessoas de forma deliberada,
responsabiliza os outros por seus erros ou mau comportamento, se aborrece sem motivos, mostra-se enraivecido e ressentido, é rancoroso ou vingativo. A estrutura familiar tem um papel importante no desenvolvimento da doença. São crianças de famílias desestruturadas, com pais divorciados, que não se dão bem, que vivem juntos, mas que deixam a criança aos cuidados de avós ou se tornam ausentes. Quando os pais não exercem autoridade ou desrespeitam o que foi combinado, o problema pode se agravar. Casos em que o pai diz algo e a mãe expressa pensamento contrário ou vice-versa. Um não pode sabotar a opinião do outro diante da criança. De nada adianta os castigos físicos e até mesmo privar a criança de algo, pois ela não entende o próprio comportamento. É preciso aderir à terapia familiar. Já a medicação só é prescrita quando o transtorno positivo desafiador está associado a outros transtornos, como déficit de atenção, o mais comum, hiperatividade ou depressão. É essencial uma equipe multidisciplinar no tratamento da criança ou adolescente. Algumas regras importantes para lidar com crianças com transtorno opositivo desafiador. Fale de perto com a criança. Regras devem ser simples e ordens claras. Peça à criança para repetir as ordens. Nunca ordene em forma de pergunta. Não dê espaço para uma negativa. Não converse na hora da raiva. Elogio e recompensa são sempre mais adequados que a punição para modificar comportamentos, mas isso deve ser planejado com orientação de um profissional capacitado. As recompensas não precisam ser materiais, exigindo gastos. Não tenha medo de dizer não. Tolere a frustração de seu filho. Reforce pequenos avanços de comportamentos adequados. Conceda a seu filho o direito de cometer erros. Conceda a si mesmo o direito de errar e nunca desista. Aqui deixo uma recomendação aos pais que têm filhos com transtorno positivo desafiador, que procurem uma ajuda especializada. Que esses pais fiquem mais tempo com os seus filhos, se interessando pelas suas mínimas coisas, que tenham atividades lúdicas em conjunto com toda a família, que entendam que na educação dos filhos é importante que eles entendam que existem limites às suas reivindicações e que a vida se resume em direitos e deveres, e que os filhos não têm somente direitos, que são alimentação, conforto, educação e todas as necessidades básicas, mas têm deveres de ser um bom filho, de ser educado, respeitando a hierarquia familiar, serem bons alunos e terem um bom comportamento. Vou deixar aqui uma dica de um livro que se chama O Reizinho. É um best-seller, ele está sendo muito vendido. É um manual para pais de crianças opositivas, desafiadoras e desobedientes. Ele está entre os livros mais vendidos. O autor é Gustavo Teixeira, um psiquiatra da infância e adolescência. Por hoje é só. Até a próxima!